E aí eu estava comentando com o Tiago que uma frase sua, muitas veículos de comunicação hoje fazem questão de criar assuntos em cima disso para poder ver a manchete e muitos deles não colocam a sua declaração respondendo esse tipo de coisa. É claro, é o sensacionalismo, né? Eles fazem sensacionalismo. Na verdade, se fosse só sensacionalismo, estaria até bom. Na verdade, é uma tentativa de assassinato de reputação. Porque, como eu estava falando, os meus projetos culturais incomodaram muita gente, né? Porque os meus projetos culturais iam deixar o povo brasileiro inteligente. E isso é um problema muito sério para quem quer escravizar o povo. Eu ia deixar o povo inteligente e culto. Imagina, se iam se deixar enganar por essas narrativas bestas de Rede Globo, dessas mídias porca, né? Das mídias venais vendidas aí, não iam, né? Porque o povo ia ficar esperto, né? Então vamos combater esse cara aí, vamos tirar esse cara daí, porque esse cara é contra nossos interesses, tá certo? Sem falar que o dinheiro da Funarte sempre serviu a essa mesma turminha que estava ali há anos, há décadas, mamando dinheiro público. Então, quando eu cheguei lá e fiz um projeto cultural, uma política cultural para o Brasil, né, para o povo brasileiro, e não para essas classes acostumadas a mamar o dinheiro público, aí tentaram me transformar né, num palhaço, num idiota, tá certo? Pegaram frases minhas fora de contexto, repetiram fora de contexto, para dar a impressão de que eu estava falando absurdos, né? Como, por exemplo, essa história dos Beatles, eu estava me referindo a um livro, né, que falava aí do papel de agentes de subversão soviéticos que usaram, né, esses artistas aí, de uma certa forma, principalmente questão da indústria fonográfica, né, direcionando o trabalho deles para a subversão, ou seja, para aquilo que interessava aos interesses soviéticos, né? Então, por exemplo, a promoção às drogas era muito interessante para a União Soviética, na época da Guerra Fria, que o povo, principalmente a juventude americana, se viciasse em drogas. Porque uma juventude viciada em drogas, primeiro que não quer ir para a guerra, né? E o que a União Soviética queria? Guerra com os Estados Unidos, tá certo? Então, se você, isso é coisa de gente absolutamente, né, analfabeta, gente absolutamente ignorante, né, incapaz de entender o mínimo de como funciona o mundo, tá? Então, assim, eu estudei, dentre muitos outros assuntos, história militar e estratégia militar. Então, quando eu estava falando isso, eu estava falando da estratégia militar da União Soviética, tá? E guerra é outro assunto. A guerra não é assunto que a massa entende. Guerra não é assunto que o povão entende. Guerra é um assunto que pouquíssimas pessoas no mundo entendem, né? Como fazer guerra, como elaborar planos de guerra. E só os grandes generais, só os grandes políticos, os grandes estrategistas do mundo é que entendem como é que se faz isso, né? Eu entendo porque eu estudei, porque eu li livros sobre isso. Senão eu não entenderia. Isso não se ensina na escola. Alguém já teve matéria aqui de estratégia militar na escola? Ninguém, né? Mas eu estudei estratégia militar da União Soviética, porque eu estudo o comunismo, eu estudo o movimento revolucionário, né? Eu estudo todas essas porcarias aí. Faz 15 anos que eu estudo isso, tá certo? Então eu sei do que eu estou falando. Essas pessoas que falaram, que tentaram ridicularizar, nenhuma delas aguenta um minuto de debate comigo. Nenhuma. A CNN me chamou para uma entrevista, né? Acharam que iam fazer como os outros veículos aí, que só colocaram lá a minha imagem, a minha fala descontextualizada e ficaram fazendo troça, né? Mas lá eles pelo menos tiveram a coragem de me entrevistar ao vivo. 5 entrevistadores, né? Vieram fazer brincadeirinha pro meu lado, eu coloquei, humilhei todo mundo. Pode assistir aí, né, a minha entrevista da CNN. Botei todo mundo no lugarzinho deles ali. Porque esse pessoal, na verdade, eles não podem nem ser considerados jornalista, né? Para ser jornalista precisa comer muito feijão ainda, né? E olha que o jornalista ainda é um nível ainda muito inferior, né, de profissão intelectual do que, por exemplo, um filósofo, um estrategista militar, né? Enfim, um escritor de romances. E aí, nem isso eles prestam para ser, tá certo? Por quê? Porque eles não sabem coisas básicas, coisas elementares do funcionamento da língua portuguesa e da linguagem humana, né? Eles não sabem a diferença, por exemplo, entre o discurso direto e o discurso indireto. Isso aí que foi o que pegou nessa minha fala aí, né? Eu estava citando autores, citando livros, e tinha um contexto de 13 minutos em que eu citava diversos autores ali em uma aula, né? Eles retiraram uma frase desse contexto e repetiram em rede nacional como se a frase fosse de minha autoria, e não era de minha autoria. Eu estava explicando 3 livros, né? Eu cansei de falar isso
nas minhas redes, muito tempo depois, né, que fizeram isso, citei até o nome dos livros, 2 deles não tem nem em português, esse pessoal só sabe ler em português e ainda mal, muito mal. Então eu citei em rede nacional esses livros, falei, vai ler o livro do autor, do David Nebel, The Marxist Manifesto, e o Dr. Bing-Tung Yen, escreveu em francês, Musique, Inteligência e Personnalité. Agora já tem tradução em português, naquela época não tinha, só tinha em francês. Esse pessoal leu? Não leu, porque são analfabetos, muito menos em outra língua, né? Então repetiram isso como se fosse discurso direto, transformaram o discurso indireto em discurso direto, tá certo? Então o que é um discurso direto? Discurso direto, eu tô falando aqui, ó, a minha camisa é verde, aqui, a minha camisa é verde aqui em cima, tá? Eu tô falando, isso é discurso direto, que a pessoa tá falando, discurso direto, correto? Agora, se eu chego aqui e falo que o Thiago falou que a minha camisa é verde, o Thiago falou que a minha camisa... Thiago falou, minha camisa é verde. É um discurso indireto. Quem falou? Thiago, não foi eu. Por isso que é indireto, né? Isso é coisa que a gente aprendia antigamente na 5ª série. Agora, esses caras se chamam de jornalista e não sabem isso? É óbvio que isso é um bando de charlatão, vigarista, sem vergonha, salafrário, né? Até um cara que o pessoal da direita gosta muito, Augusto Nunes. Augusto Nunes caiu nessa. Mostra que é despreparado, pô. Mostra que é semi-analfabeto. Eu convidei ele me caluniou. Augusto Nunes, se estiver ouvindo aí, ou se alguém ouvir isso aqui, faça o desafio para Augusto Nunes. Vem debater comigo esse negócio do rock, que você falou um monte de abobrinha a meu respeito, e você é um covarde, Augusto Nunes. Você é um covarde. Você fica falando do STF aí, para os outros bater palminha para você, mas você calunia as pessoas e não dá direito de resposta. Isso para mim tem um nome, covarde. Se eu falar mal de você, eu vou te dar direito a resposta aqui. Você vem debater comigo, vai ser bem recebido, tá? Mas você não me deu. Na Jovem Pan, você falou porcarias a meu respeito e você não me deu o direito de resposta. E eu ainda te desafiei no Twitter. O post no Twitter tá lá, tem mais de 7.000 curtidas. Cadê você, Valentão? Cadê você agora? Me dá direito de resposta. Vamos ver se você é realmente honesto, tá certo? Então, ó, um deles é esse aí, esse Augusto Nunes. É tudo assim, essa escumalha da imprensa, sabe? Não tem nível intelectual e não tem nível moral para falar de ninguém, né? E saem falando de todo mundo, tá certo? Então, eu estou sendo veemente só para mostrar o nível dessa gente, né? Que é um nível intelectual baixíssimo, assim como também o nível moral baixíssimo. E que serve para ilustrar também, né? O baixíssimo nível da educação no Brasil, inclusive da educação chamada superior. Superior não tem nada. O cara passa por uma faculdade de jornalismo, de história, seja lá o que for, não sabe a diferença de discurso direto e indireto, né? Um sujeito desse não pode exercer uma profissão intelectual. Né? No máximo, vai plantar alface, vai ser frentista de posto de gasolina, tá certo? Mas não pode exercer uma profissão intelectual, porque não tem o mínimo de condições operacionais, não sabe como é que funciona a língua, né? Como é que vai se meter a investigar a fala ou o pensamento de um autor ou de uma autoridade pública, o que quer que seja, né? Eu, antes de ir para o governo, eu já era um autor, porque eu tenho livros publicados no Brasil e no exterior, tá? A minha tese de mestrado foi publicada na Alemanha. Eu publiquei livros de regência orquestral na Espanha. Eu publiquei livro no Brasil, que foi o best-seller de 2017, Ensaio sobre a Música Universal. Mas nenhum desses jornalistas que falaram de mim leu uma obra minha sequer. Vocês estão entendendo a gravidade do negócio? Lê lá o meu livro. Eu tenho até uma foto aqui do presidente da República segurando meu livro. O presidente Bolsonaro leu meu livro, que eu dei na mão dele, tá certo? E eles ficam falando do Bolsonaro, mas pelo menos ele leu. Eu vi ele lendo na minha frente, tá? Então, esse pessoal não lê nada, não sabe nada e quer falar dos outros, né? É óbvio que eles fazem isso para tentar denegrir, para tentar prejudicar, para tentar desestabilizar o governo federal, né? Porque o governo federal tem como princípio não ficar dando dinheiro, verba publicitária à toa, como se dava antes, né? Cortou muita verba publicitária. Isso gera revolta na mídia. Então, como eu fiz parte do governo, me atacaram para atacar o governo. E outra coisa, por que falaram esse negócio de rock, de Beatles aí? Porque todo mundo que entra no governo, no alto escalão, né? Eles vão lá e pesquisam a vida, pesquisam tudo, para ver se tem alguma coisa, algum podre, alguma ilegalidade, algo que possa explorar. Foram lá, pesquisaram minha vida, viram que não tinha absolutamente nada de errado, né?
E aí foram falar, ai, ele falou mal do rock. Olha, ele falou que os Beatles usaram droga. Os caras usaram droga, torta direito, né? Caminhões, caminhões de droga, certo? E um monte de gente que andava com eles também. E naquela época todo mundo usava droga, né? E quem começou com esse negócio de espalhar droga ali nos Estados Unidos? Né? Quem começou? Vamos estudar os livros Red Cocaine. Leiam esse livro para vocês verem quem está por trás dessa distribuição de droga nos Estados Unidos na década de 60. Eles vão se surpreender. Eu só dou uma dica: a bandeira do país é vermelha. Tá? Porque eu falei, estratégia militar soviética da década de 60 interessava para eles que a juventude americana usasse muita droga. Né? E quem que levava multidões, né, lá para aqueles campos de Woodstock, onde se usava droga adoidado, né? Se não eram os conjuntos musicais. A música foi usada para isso. Significa que a música é intrinsecamente má? Não. Significa que ela foi usada para levar ao consumo de drogas, né? Agora, olha o contexto que eu estou colocando para vocês aqui. Vocês acham que numa fala repetida em 10 segundos, essa fala em rede nacional, para um povo que não tem conhecimento nenhum, vocês acham que vai dar para entender isso tudo que eu estou falando? É óbvio que não, né? Então é isso que esse pessoal faz, eles recortam, faz isso com o presidente Bolsonaro o tempo inteiro. Todo mundo que não é alinhado, né, com essa estratégia revolucionária, eles fazem isso, eles tentam assassinar a reputação, eles tentam destruir, eles tentam cancelar, eles tentam prejudicar a imagem da pessoa, tá certo? E eu passei por isso, e digo mais, e foi muito intenso comigo o negócio, foi muito intenso, porque eu cheguei a ficar no Trending Topics do Twitter mundial, né? Eu só fiquei atrás do Donald Trump. Depois do Donald Trump, todo mundo falando Dante Mantovani, né, por causa do rock. Quer dizer que a minha fala incomodou muito, né? Incomodou muito. Por quê? Porque eu expus toda a estratégia do inimigo, com poucas palavras, né? Era uma aula que eu estava falando sobre isso, mas tiraram de contexto para colocar a opinião pública contra, né? Então é isso, meus caros, que está por trás dessas falas aí, né? E então pouquíssimos veículos deram. A CNN, eu até estou falando, o pessoal tem um nível muito fraquinho lá, intelectual muito baixo, como todos os meios jornalísticos, mas pelo menos eles tiveram a hombridade de me chamar para uma entrevista. Os outros canais não fizeram isso, caluniaram e saíram correndo, né? Eu esperava algo diferente do Augusto Nunes, né? Que se diz conservador, ele adere exatamente à mesma estratégia petista de assassinato de reputação e sai correndo. Não me chamou para debater em momento algum, né? Vamos debater, seu Augusto. Né? Falar dos outros sem consequência é fácil, né? Então tá lançado mais uma vez o desafio.